Olá, esse é o de LEDs valvulado que eu estou vendendo no Mercado Livre, né? Que eu vou mostrar um pouquinho como se faz as ligações, como que é o circuito, né? Primeiro vamos entender a parte geral do circuito, né? Ele é composto de uma placa de potência, uma placa driver e duas válvulas, né? Essa placa de potência, ela é uma placa, ela tem esse nome por quê? Porque basicamente ela é uma elevadora de tensão. No caso aqui, entra 12 volts e sai 250 volts, tá? Então, nesse circuito, nós precisamos ter cuidado, né, para trabalhar com ele, só mexer no circuito quando ele estiver desligado, porque a tensão é alta, né, 250 volts, e você pode levar um choque considerável. E por que dessa tensão de 250 volts? Porque é um circuito que trabalha com válvulas, né, e as válvulas, em geral, elas precisam de uma alta tensão para operarem. Então, por isso que nós temos esse circuito aqui. Então, o que que ele faz? Entra 12, sai 250, entra nessa outra placa chamada de placa driver. Qual é a função? É ela que faz acionar as válvulas, né? É ela que faz o controle das válvulas de modo que essas barrinhas elas oscilem conforme a música. Então, o que que nós temos aqui para fazer a ligação desse circuito, dessas válvulas? Nós temos aqui os fios, né? Que sai do soquete, tá? Esses fios aqui, cada um tem uma cor, porque cada cor é para ligar num determinado ponto. Então, para a gente entender melhor, né? O amarelo vai ligar no conector aqui no ponto 1. No ponto 2, nada vai ficar ligado. No ponto 3, vai ser ligado o laranja. Já no ponto 7 aqui, vai ser ligado o fio violeta. E no ponto 8 é o fio vermelho. Do outro lado vai ser o mesmo tipo de ligação. E depois desse soquete também nós temos esses dois fios azuis aqui. Desse aqui, desse aqui. O que são esses fios azuis? Eles são os fios de alimentação dos filamentos das válvulas. Esses filamentos aqui, eles trabalham com até 6,3 volts. Então, o que que eu fiz, né? Eu coloquei os dois filamentos em série. Coloquei em série e estou pegando a tensão de entrada para alimentar esses filamentos. Então, no caso, vai entrar 12 volts. Esses 12 volts vão ser divididos, né, em 6 mais 6 para cada um dos filamentos das válvulas. Cuidado com essa ligação, tá? Tem que ser em série para 12 volts. Por quê? Porque se não for, vai queimar o filamento e você vai perder a válvula, né? Então, muito cuidado na ligação desse circuito aqui. Bom, o que mais nós temos aqui? Nós temos esses fios aqui que entram, cada um tem uma função, eu vou explicar um pouquinho aqui. O que nós temos primeiro? Entra 12, sai 250, esses 250 eles entram aqui na placa principal, tá? E eles vão depois para válvula, para poder ter uma etapa da válvula que ela precisa dessa alta tensão. Além disso, né, além desses fios de alta tensão, que no caso aqui ó, é o laranja e esse preto aqui, né, esses dois são da alta tensão, nós temos o fio verde, nós temos o fio branco e nós temos esse outro fio preto. O que que são esses fios? No caso são esses três aqui. Esses são os fios de entrada de áudio, né? No caso, para que que é? O fio preto é o comum entre o canal esquerdo e direito, e o branco é um canal, tá? E o verde é outro canal. Então, esse circuito aqui, ele trabalha com os dois canais de áudio. E eu posso ligar numa caixa acústica? Pode ligar numa saída de sinal de baixa intensidade? Também pode. O que vai acontecer? Dependendo da intensidade, tá? A válvula poderia saturar, né? O que é saturar? Ela pega aqui, ó, a barrinha ela fecha tudo e não abre muito por causa da intensidade. Então, eu tenho também nessa placa, eu tenho alguns potenciômetros que permitem esses ajustes. Na descrição do anúncio lá eu falo mais detalhes. Mas basicamente o que eles fazem? Eles ajustam a intensidade do sinal para que não ocorra a saturação do mesmo. Essas são as válvulas, né? Válvulas 6E2, que são conhecidas como olho mágico. No soquete não tem como ligar errado, ele só encaixa num lado do soquete, elas vão separadas, embalagens separadas, né? E o soquete também separado. Vai basicamente assim, vai uma placa dessa, essa outra placa, uma válvula dessa, outra dessa, os soquetes, né? E esse soquete já vem com esses fios de ligação, conforme as fotos do anúncio.
E é um circuito, você só precisa tomar cuidado para fazer a ligação, tá? Se você não tiver certeza de como faz, pode pedir a orientação de alguém que conheça mais, ou então entrar em contato comigo lá no campo das perguntas que eu faço esclarecimento. Então, eu sempre ressalto bastante cuidado para fazer a ligação, porque uma ligação errada você pode queimar o circuito, tá? Então, agora o que nós vamos fazer? Eu vou ligar o som só para a gente escutar um pouquinho, ver que essas válvulas aqui, elas vão movimentar essas barras aqui, ó, conforme a música, tá? Então, o que eu usei aqui para fazer a ligação? Eu tenho aqui um telefone, né? Vai sair o áudio aqui. Esse áudio vai entrar, através desses fios aqui, o áudio vai entrar aqui na plaquinha, mas eu também fiz esse mesmo áudio entrar numa caixinha de som aqui para a gente poder ouvir, né, o som que vai sair. Então é o que eu vou fazer agora. Vamos ligar para ouvir o som, como é que vai ficar. Deixa eu vir aqui, ligar. Eu vou desligar um pouco essas luzes aqui para ficar um efeito melhorzinho. Então é isso, tá? Era para mostrar, né, como é que funciona o circuito, né? E uma demonstração do circuito funcionando, tá? É fácil de ligar, né? É só você prestar atenção e, como eu falei, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no campo de mensagens. E eu estou enviando o que vai no circuito. Circuito, ele vai numa caixinha, tá? Bem arrumadinho. E vai um manualzinho também. Com isso que eu falei, tá? Vai descrito essas ligações, todas essas ligações aqui, né? Desses fios daqui, dessa parte aqui, né? Os cuidados que tem que ter. Então é isso. Muito obrigado.